Olá, se as refeições em casa são por vezes uma batalha, este tema é provavelmente familiar. Mas hoje vamos olhar para a chamada criança esquisita para comer de uma forma completamente diferente. Vamos deixar de lado a ideia de que é uma mania e mergulhar a fundo na ciência, na neurobiologia, para perceber o que é que se passa a sério no cérebro de uma criança com seletividade alimentar. E para começar, que tal uma abordagem diferente? Vamos por um instante imaginar que a própria seletividade alimentar podia falar. O que é que nos diria? Vamos tentar ouvir essa voz, dar-lhe palco, para entendermos a perspectiva de quem vive isto por dentro. Sou eu. Sim, aquela presença constante à mesa que tantas vezes transforma uma simples refeição num campo de batalha. Mas esperem, hoje quero apresentar-me de outra forma. E a primeira coisa, a mais importante de todas que é preciso perceber, é esta. Eu não sou uma frescura. Não sou uma escolha ou uma forma de testar limites. Sou uma dificuldade. Uma dificuldade bem real que pode levar uma criança a recusar comida, mesmo quando a barriga já está a dar horas. Aquele choro, aquele empurrar do prato. Olhem bem, isso não é uma birra, é uma reação, é uma resposta instintiva a uma sobrecarga dos sentidos e a uma necessidade, uma necessidade visceral de segurança. A comida, para quem tem, pode ser genuinamente assustadora. É como se os sentidos estivessem todos em alerta máximo. Pensem nisto. Uma simples colher de sopa de legumes. Para a maioria, é só comida. Mas para a criança onde eu vivo, essa mesma colher pode ser uma autêntica explosão sensorial. Texturas, cheiros, temperaturas, tudo misturado a um volume altíssimo que o cérebro pode mesmo interpretar como perigo. O que é banal para uns, para outros é simplesmente avassalador. Ok. Agora que ouvimos esta voz, esta perspectiva em primeira pessoa, vamos calçar os sapatos de cientista. Vamos mergulhar naquilo que acontece dentro do cérebro para que ele reaja assim. Porque, e isto é fundamental, não estamos a falar de um comportamento aleatório. Há uma base neurobiológica muito clara por trás disto tudo. E a chave, a peça central deste puzzle é o chamado processamento sensorial. Basicamente, é a forma como o nosso cérebro lê o mundo através dos sentidos. Pensem nisso como o software que processa toda a informação que entra. Ora, a comida é talvez a experiência sensorial mais rica e complexa que temos. E quando este software está calibrado de uma maneira diferente, bem, a resposta a essa comida vai ser inevitavelmente diferente. Então, como é que isto funciona na prática lá dentro do cérebro? É como se houvesse uma equipa a trabalhar. Temos a ínsula, que é a especialista em sabores e diz isto é amargo. Depois o córtex orbitofrontal, que é o crítico emocional e decide, ok, gosto disto ou não gosto nada disto. E por fim, temos o sistema límbico, que é o segurança, o nosso alarme de incêndio. Ele grita tudo seguro ou perigo, ameaça. O que acontece na seletividade é que este segurança, este alarme, é ultrassensível. Dispara por tudo e por nada, transformando um prato de comida num alerta vermelho. E é por isso que o que vemos do lado de fora, a ansiedade, a ânsia de vômito, a recusa total em abrir a boca, não é teatro. É uma resposta fisiológica genuína. É tão real e automática como tirar a mão de uma chapa quente. O cérebro não está a ser difícil, está a fazer o trabalho dele, proteger o corpo de algo que ele, genuinamente, percepciona como uma ameaça. Mas atenção, seria demasiado simples se a história acabasse aqui. A verdade é que a seletividade alimentar não é uma coisa com uma só causa. É um fenómeno muito mais complexo, multifatorial, que pode aparecer por diferentes caminhos e em contextos muito variados. E olhem para este número, que é avassalador. Entre 50% a 90%. É a estimativa da prevalência de dificuldades alimentares em crianças no espectro do autismo. Isto mostra-nos, sem sombra de dúvida, a ligação fortíssima que existe entre uma forma diferente de processar o mundo sensorialmente e a forma como se lida com a comida. E este mas é gigante, isto não é exclusivo do autismo, de todo. Crianças neurotípicas, ou seja, sem diagnóstico de perturbação do desenvolvimento, também podem ter seletividade alimentar. As razões podem ser parecidas, uma hipersensibilidade sensorial, mas também podem vir de outros sítios, de ansiedade em relação à comida, ou até de uma experiência má no passado, como um susto ao engasgar-se. É um espectro, percebem? As causas são variadas. Isto leva-nos a um ponto-chave, a necessidade de previsibilidade. Alguma vez viram uma criança que só come nuggets de uma certa forma ou iogurtes daquela marca específica e de mais nenhuma? Não é um capricho, é uma estratégia de sobrevivência. No mundo sensorial que pode ser caótico e imprevisível, a repetição é segurança. É a única forma de garantir controle sobre uma experiência que, de outra maneira, seria totalmente esmagadora. O que é familiar é seguro. Ok, e quando é que isto passa de uma fase esquisita para um verdadeiro sinal de alarme?
Há um número que serve de guia, um limiar crítico, menos de 20 alimentos. Quando a lista de comidas que uma criança aceita comer fica abaixo dos 20 itens, o sinal vermelho acende. O risco de carências nutricionais torna-se muito real e é aqui que a necessidade de uma avaliação profissional se torna-se urgente. Agora vamos tocar num ponto muito sensível. Aquelas estratégias que, com a melhor das intenções, muitos pais e cuidadores tentam. O só mais uma colher, o se comeres tudo tens sobremesa. Vamos perceber porque é que estas táticas, que parecem tão intuitivas, na verdade, segundo a ciência, só pioram as coisas. Então, a pergunta de 1 milhão de euros. Forçar uma criança a comer. Funciona? A resposta curta e grossa é não. E isto não é uma opinião. A ciência é absolutamente unânime e esmagadora neste ponto. Forçar não só não resolve, como, a longo prazo, torna tudo muito, muito pior. Pensem no efeito dominó. Quando se força, o que acontece? Primeiro, a aversão àquele alimento aumenta exponencialmente. Segundo, a hora da refeição passa a ser sinónimo de trauma e stress. Terceiro, as respostas negativas do cérebro àquele cheiro ou textura ficam ainda mais fortes. E, talvez o mais grave de tudo, a confiança. A confiança entre a criança e o cuidador fica seriamente danificada. No fundo, estamos a regar e a fazer crescer precisamente o medo que queríamos combater. Então, se forçar é um beco sem saída, qual é o caminho? A boa notícia é que ele existe e é o oposto da pressão. O caminho faz-se construindo segurança, tijolo a tijolo, e a principal ferramenta para essa construção é a empatia. E como é que se faz isso? A ciência dá-nos um mapa. Primeiro, exposição gradual e repetida. Mas, e isto é o mais importante, sem pressão nenhuma para comer. O alimento só tem que estar ali, na mesa. O objetivo é que se torne familiar, banal. Segundo, retirar toda a pressão. Zero chantagem, zero só mais uma colher. Terceiro, dar o exemplo. Comer de forma relaxada e positiva. E quarto, criar um ambiente seguro, com rotinas. Previsibilidade é a palavra de ordem. E é super importante frisar isto. Ninguém tem que fazer este caminho sozinho. Na verdade, a melhor abordagem é quase sempre em equipa. É um puzzle com muitas peças, por isso faz sentido ter vários especialistas a ajudar. Um nutricionista para garantir que não há carências, um terapeuta ocupacional, o mestre das questões sensoriais, por vezes um terapeuta da fala para ajudar com a parte de mastigar e engolir e, claro, um psicólogo para trabalhar toda a parte emocional e comportamental que está envolvida. No fundo, a grande mudança que temos que fazer está toda nesta frase. Temos que substituir o julgamento pela ciência, pela empatia e por uma intervenção consciente. É deixar de pensar que é manha ou má criação e passar a entender que é uma dificuldade real, que precisa de uma abordagem informada e, acima de tudo, humana. E para terminar, fica esta reflexão, que muda tudo. E se o nosso foco principal estiver errado? E se a chave não for o que a criança come, mas sim como a criança se senta à mesa? Talvez o primeiro grande objetivo não seja conseguir que coma os brócolos, mas sim que consiga estar à mesa, com os brócolos no prato, e sentir-se segura, calma, confiante, porque é desse sentimento de segurança que um dia pode nascer a curiosidade para explorar, e quem sabe, até para provar.